que é a nossa colunista que cobre judiciário e está aqui com a gente. Manu, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Queria já te ouvir a partir aí das informações que a Marília trouxe para a gente lembrar desse caso, inclusive, né? São tantos casos, eles vão ficando em fileira, em fila, e aí vão saindo as novidades e a gente vai se recordando deles, né? Nath, a gente está aí com, pelo menos, da família Bolsonaro, aí dá para falar aí de 3, 4 inquéritos abertos. Quando a gente fala desse caso do senador Flávio Bolsonaro, né, o inquérito 5045, que traz aí essa questão da calúnia, e o Procurador-Geral da República, como a Marília trouxe para a gente, ele adotou uma postura parecida com essa questão das armas, né, dessa arma que foi encontrada de Jair Bolsonaro aí com esse agente do GSI. O que ele disse? Tem ali a Polícia Federal dizendo que Flávio Bolsonaro cometeu o crime de calúnia ao associar ali no ato da prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, associar o presidente Lula ali a essa questão do crime, né, dizer que Nicolás Maduro ia delatar Lula, ia falar ali sobre tráfico internacional de drogas, armas, lavagem de dinheiro, fez essa postagem no X, o antigo Twitter, e o PGR falou, olha, agora, mesmo com a Polícia Federal tendo essa conclusão, eu quero que o Flávio Bolsonaro seja ouvido. Foi mais ou menos a mesma postura que ele tomou na questão das armas, quando ele falou, quando o ministro Alexandre de Moraes falou ali que Jair Bolsonaro tinha supostamente cometido falta grave e que gostaria que Paulo Gonet avaliasse essa questão de um preso manter uma arma, né, em posse dele. E aí o Paulo Gonet falou, olha, eu preciso que seja concluído o inquérito para depois eu opinar. Nesse caso, ele está dando oportunidade de Flávio Bolsonaro, ele mandou o inquérito para a Polícia Federal e está dando oportunidade de Flávio Bolsonaro prestar um depoimento, né, e dizer ali por quê, explicar as razões pelas quais ele fez essa postagem, e dentro desse depoimento ainda existe a possibilidade dele fazer uma retratação. Só depois, né, de Flávio Bolsonaro conversar com a PF, aí que a PGR pretende opinar de fato sobre essa situação desse caso de calúnia, né? Aí que a Polícia Federal entendeu que houve calúnia de Flávio Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ô Manu, esse é um caso do Lula contra Flávio, que são os pré-candidatos que mais se destacam nas pesquisas desde que elas começaram a ser feitas em relação às eleições de 2026. Mas aí também tem um caso do Flávio Bolsonaro, que não é exatamente ele contra Lula, mas a campanha, a pré-campanha dele, não gostou nada da pesquisa lá da Atlas Intel de maio, que trazia os áudios ali dele conversando com o Daniel Porcaro. Só para a gente incluir mais uma história aí exatamente de Flávio Bolsonaro sobre eleições de 2026. E toda essa história está sendo analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, um tribunal que fala basicamente sobre eleições de 2026. Então, acho que é só interessante a gente fazer lembrança de mais um caso de Flávio Bolsonaro aí com justiça e especificamente sobre eleições, né? Não, ali esse caso da pesquisa da Atlas Intel, ela está no TSE, ela é de relatoria do ministro Nunes Marques, que é o presidente do TSE, e dentro desse caso, Nath, aconteceu uma situação muito relevante que pode mudar até aí o rumo das pesquisas dentro das eleições de 2026. Dentro dessas alegações ali, o PL falou que esse instituto de pesquisa tinha usado ali um modo de agir, de questionar as pessoas que teriam induzido, né, os entrevistados. Então, o que aconteceu? Eles apresentaram ali os áudios, a matéria do The Intercept, né, para esses entrevistados, e os entrevistados foram falando, né, ali em quem votariam, quais seriam as intenções de voto deles. E eles disseram que isso seria tendencioso. O ministro Nunes Marques entendeu que sim, que esse não é um método, né, usual de pesquisa, e levou esse caso para o plenário. No plenário, o ministro Dias Toffoli falou, olha, eu acho que é o caso da gente
reavaliar as pesquisas, reavaliar como que as pesquisas devem acontecer. Os institutos de pesquisa são livres para fazer do jeito que querem, basta ali especificarem os métodos ou não, e isso então está parado esse julgamento, mas eles devem seguir, agora a gente está de recesso, né? O recesso começou agora no começo do mês e vai até o dia 1º de agosto, mas eles devem decidir essa questão das pesquisas ampliando. Então, assim, o caso do Flávio Bolsonaro ali na Atlas Intel, com essa queda dele, depois dos áudios do Dark Horse, deve influenciar aí como que os institutos de pesquisa vão agir daqui para frente, né? Qual a liberdade que eles vão ter ali para fazer as suas entrevistas e chegar até as conclusões de intenção de voto. Exatamente. Bom, e aí para falar de inquérito, de investigação, de situações dos Bolsonaro com a justiça, com a polícia, tem o caso das armas, né? Surge como o caso da arma do ex-presidente Jair Bolsonaro e se amplia para as outras armas. Manu, ontem a defesa ia fazer toda a entrega das armas, mas teve arma que não foi encontrada, né? Nath, a gente trouxe esse caso aí, a Mirelle trouxe esse caso em primeira mão, da arma que foi apreendida com o agente do GSI, depois a gente viu todo esse desenrolar, e a gente tinha notícia de uma arma, né, que foi essa arma aí que estava desativada, e ele alegou ter pedido para consertar, enfim, deu essa treta toda, né, que acabou aí até colocando em xeque a prisão domiciliar dele, mas ali depois dos interrogatórios, né, depois ali que a Polícia Civil do Distrito Federal ouviu o ex-presidente, o PGR também se pronunciou, acabou que Moraes manteve a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro, mas falou, vamos recolher todas as armas que ele tem porte e posse. E aí, a gente, dentro dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, foram listadas ali 10 armas. Só que essas armas, Nath, elas não estavam na casa de Jair Bolsonaro, porque ele é ex-militar, né? Então, assim, você pode deixar essas armas sob custódia de algum lugar. E aí a defesa informou para o ministro Alexandre de Moraes que 8 dessas 10 armas estariam com o Exército, ali com o batalhão do Exército. E 2 eles já teriam devolvido para a Polícia Federal. Ontem, o Exército, ali, né, o batalhão do Exército, mandou uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, né, um documento ali dentro dos autos, dizendo, olha, aqui não tem 8 armas, a gente achou 6 armas, estamos fazendo essa devolução para a Polícia Federal, mas existem 2 armas que não estão conosco, então é necessário pesquisar onde estão essas armas. Como a defesa tinha informado 8, ficou aí essa lacuna, né, de aonde estão essas outras 2 armas. A defesa também informou que outras 2 armas estariam na Polícia Federal. Então, agora o ministro vai esperar a Polícia Federal se manifestar nos autos, né? Eles tinham 48 horas, essas 48 horas vencem hoje, então a Polícia Federal vai dizer, olha, eu estou com 2 armas, ou eu estou com 4 armas. Se disser que está só com 2 armas, onde estão as outras 2, né? Então, assim, ainda tem esse desenrolar dentro do processo antes do ministro dar baixa ali, de entender mesmo que essas armas já estão, né, com a Polícia Federal, sob a custódia da Polícia Federal. Essa história das armas é importante, Manu, acho que tem 2 situações aí muito importantes que surgem. Primeiro que a avaliação dessa figura de Jair Bolsonaro, que foi condenada, está presa, a figura dele, né, do presidente, do ex-presidente. Primeiro vai para a Superintendência da Polícia Federal, depois para Papudinha, depois vai para casa, por causa da saúde, principalmente. E aí toda essa situação estava sendo avaliada quando surge a matéria da Mirelle dizendo, olha, teve um GSI que foi encontrado numa blitz com uma arma do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí esse ponto da arma surge como um ponto importante justamente para a continuidade dessa avaliação do ministro Alexandre de Moraes, se essa figura que foi, mais uma vez, condenada por liderar uma trama golpista, né, por arregimentar várias pessoas e fazer tudo que a gente já trouxe aqui, né, durante todo o processo longo
de condenação, do julgamento primeiro, depois da condenação, se essa figura, portanto, bastante influente e tudo mais, torna-se mais perigosa com as armas, com acesso a armas, principalmente porque está condenado, está cumprindo sua pena em casa, dentro da prisão domiciliar humanitária. O ministro Alexandre de Moraes deixa o ex-presidente Jair Bolsonaro continuar cumprindo a sua pena em casa, principalmente porque ele realmente tem uma situação de saúde muito complexa, delicada, mas pede a devolução das armas. Então, acho que é interessante, porque a arma surge nesse momento final da avaliação da prisão domiciliar humanitária, se mantém ou não. E a outra coisa que eu acho que eu queria também aproveitar os seus conhecimentos do mundo, né, jurídico, do judiciário, porque assim como a gente falou agora das pesquisas, que a questão toda da Atlas Intel e do Flávio Bolsonaro ali questionando, traz uma nova discussão para a justiça, como você muito bem pontuou, sobre as eleições, sobre as pesquisas, a questão da arma também traz, né? Também trouxe uma discussão ali a prisão domiciliar é muito específica, tem diversas características muito próprias, é uma pena, não é uma cadeia, é a casa da pessoa, ela mora com outras pessoas, tem acesso ao que, pode ter acesso à arma, e isso também começou a ser discutido mais fortemente pelo meio jurídico a partir dessa questão também do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Nath, você imagina, uma pessoa é condenada pela corte mais alta do país, pelo Supremo Tribunal Federal, por fazer ali, por liderar uma tentativa de Sim. golpe de Estado, né? 27 anos e 3 meses. Essa pessoa pode ter uma arma? Ela pode estar portando uma arma? Pelo Código Penal, não, e é isso que o ministro Alexandre de Moraes alega ali na primeira decisão dele. Ele fala: olha, ele está preso, está cumprindo pena. O Código Penal não permite que uma pessoa cumprindo pena tenha um objeto em mãos que possa injuriar outra pessoa, né? Que possa ali cometer, né, algum ato contra uma outra pessoa, ainda mais uma arma. E o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou ali na oitiva dele com o delegado Tiago Boing, da 17ª Delegacia de Polícia aqui do Distrito Federal, que ele mantinha essa arma em casa porque ele tem 3 mulheres, ele precisava, 3 mulheres em casa, e precisava manter a proteção dessas mulheres. Então, assim, é no mínimo inverossímil, Nath, uma pessoa presa, condenada, sob posse de uma arma. E essa história, ela ainda se torna mais curiosa quando a gente sabe que essa arma foi desativada, porque o ex-presidente já não estava muito, assim, né, lúcido ali, estava tomando muitos remédios, né? Então essa arma é desativada e ele percebe que essa arma está desativada. Como? Ele tentou usar, não tentou. Então, assim, são muitas nuances nessa história, e o ministro Alexandre de Moraes traz na decisão ali falando que isso seria uma falta grave. O que isso demonstra? Prisão domiciliar, ela pode sim ser revogada, Nath. Ele estava, mesmo com a condição de saúde dele, né? Ele estava ali no dia 25, ele acabaria o período de 90 dias, que era uma prisão domiciliar humanitária temporária, por causa daquela questão dos pulmões que ele teve, tratamento que ele fez aqui no DEFTAR, né, Hospital de Brasília, que ele se trata, e ele estava ali nesses 90 dias. Então, a véspera do ministro Alexandre de Moraes analisar se mantinha ou não essa prisão domiciliar, esse agente do GSI é pego numa blitz da Polícia Militar do Distrito Federal com uma arma. Então, o ministro Alexandre de Moraes falou: olha, é passível de revogação, porque para mim e para o Código Penal isso é uma falta grave, um preso com uma arma dentro de casa. Mas aí foram considerados ali os depoimentos, foram consideradas diversas nuances, e o ministro Alexandre de Moraes então falou: olha, eu mantenho a prisão domiciliar. E aí, para manter essa prisão domiciliar, ele deu exemplos ali de condenados no 8 de janeiro. A defesa tinha pedido, né, que o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro fosse equiparado com o caso do ex-presidente Collor, só que ele não fez.
Ele não fez essa comparação. O ministro Alexandre de Moraes comparou com outras decisões tomadas por ele no âmbito do 8 de janeiro, né, das ações penais ali que tramitam no 8 de janeiro, e falou, ó, mantenho, mas eu tiro aqui registro de CAC, todas as armas que estão em nome dele, estando em casa ou não, eu quero que todas essas armas sejam entregues para a Polícia Federal, não é para preso ter acesso à arma. É isso. Manu, mandar um abração para todo mundo que está nos acompanhando. Já tinha falado aqui com a Letícia, com o Valdinei, com o Carlos, com o Adalberto, mas também entraram o Reinaldo, o Jader, a Rose, o Gerson, o Sidney, e o Everton também. Um abração para todo mundo, muita gente participando aqui dessa nossa conversa sobre esses inquéritos envolvendo aí a família Bolsonaro. A gente falou primeiro das questões ali de Flávio Bolsonaro, agora de Jair Bolsonaro, e agora a gente não vai falar mais sobre Flávio Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, ou o presidente Lula, mas a gente vai falar, Manu, sobre o próprio judiciário.